15 dias de mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Estado de Goiás, presentes Procuradores da República Hélio Pedro Correia Filho e Rafael Pericer Rodrigues Barbosa, compareceu o senhor Carlos José Fadigas de Souza Filho, CPF 5664705-82, devidamente acompanhado do seu advogado Pierre Paulo Cruz Bottini, OAB São Paulo 63657, e do Dr. Walter Pedrosa Barreto Júnior, OAB Bahia 20344, a fim de prestar depoimento em razão de celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição de uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Carlos José Fadigas de Souza Filho. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhes assistir no presente ato. Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 5, Guerra dos Portos e Romero Jucá, pretende responder às questões formuladas? Sim. Então vamos às questões. Em relação à Guerra dos Portos, o projeto de resolução do Senado 72 e Romero Jucá, o que o senhor tem a dizer? Doutor, queria só contextualizar um pouco o momento da indústria, porque para colocar a questão da PRS dentro de um contexto. O primeiro ponto importante é que a indústria no começo dessa década passou por momentos muito difíceis, que ficaram evidenciados pela queda do PIB industrial, queda da produção e queda do emprego na indústria. Por conta disso, diversas iniciativas de apoio à indústria nacional foram articuladas pelo governo, foram buscadas pelo governo para reativar a atividade industrial no Brasil. Braskem é uma das maiores empresas industriais brasileiras e como uma das 5 maiores empresas industriais brasileiras se engajou nessa iniciativa através das federações e principalmente as federações da indústria dos estados onde ela opera. FIEB da Bahia, FIERG do Rio Grande do Sul, a Fiesp de São Paulo, a FIEA de Alagoas, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. E esse tema foi um tema muito público, muito debatido, tanto as dificuldades da indústria de um lado, quanto as propostas de política de defesa e incentivo à indústria foram objeto de ampla discussão na sociedade, com a grande cobertura de mídia. E a indústria química e o jornal Valor Econômico chegaram a realizar um seminário sobre esse tema dentro do Congresso Nacional. No meio dessas discussões surgiu o REIQ, o Regime Especial da Indústria Química, no caso um regime especial de tributação para a indústria química, e também a Guerra dos Portos, a PRS 72, a proposta de resolução do Senado sobre a Guerra dos Portos. Então vou me concentrar na Guerra dos Portos e explicá-la um pouco melhor. De forma inversa ao que diversos países fazem, o Brasil, na verdade alguns estados da federação, resolveram incentivar o produto importado em detrimento do produto produzido no próprio país. Esses estados visavam aumentar a importação através dos seus portos, aumentar a movimentação nos seus portos, mas causaram com isso um prejuízo grande à indústria nacional. Esse tema ficou conhecido como Guerra dos Portos ou Guerra Fiscal dos Portos. A importação subsidiada de produto, como eu comentei, afetou bastante a indústria e isso gerou uma mobilização para a aprovação de uma proposta de resolução do Senado, PRS, proposta de resolução do Senado número 72, que é de 2010, da IPRS de 2002, que visava reduzir a tributação sobre o produto importado. Na dinâmica do ICMS, isso significa reduzir a capacidade dos estados
de fronteira, digamos assim, dos estados que têm portos, de incentivar o produto nacional, tirando deles, portanto, a capacidade de incentivar o produto importado e melhorando o equilíbrio de disputa entre a produção nacional e o produto importado. Dentro da Odebrecht, diversas pessoas se envolveram. Eu vou dar destaque aqui ao envolvimento do Marcelo Odebrecht, do Cláudio Melo Filho e do meu envolvimento. A partir de um alinhamento que eu já tinha tido com o Marcelo Odebrecht, em 2010 e começo de 2011, eu mantive minha atuação onde eu já vinha atuando, que é junto às confederações das indústrias, a Confederação Nacional das Indústrias, junto às federações estaduais das indústrias, e também diversas associações. Eu estava no conselho da Associação Brasileira da Indústria Química, a ABIQUIM, mas mobilizamos também a ABIT da indústria têxtil, a ABIMAC da indústria de máquinas e equipamentos, o Aço Brasil. Foi uma grande mobilização pela aprovação desse tema. O Marcelo coordenava a atuação do Cláudio Melo Filho no Poder Legislativo. O Marcelo dava orientações ao Cláudio, além do Marcelo cuidar da relação com o Poder Executivo. Aqui também eu me vali de e-mails para resgatar e ajudar a memória de contatos feitos, diálogos ocorridos, o que o governo tinha sinalizado para o Marcelo e para o Guido sobre este assunto. E aqui, como esse era um tema que afetava toda a indústria e, por conseguinte, a arrecadação e o governo federal também participou desse esforço. Aí o principal interlocutor era o ministro da Fazenda, Guido Mantega, com quem Marcelo tinha contatos frequentes, pedindo o apoio do governo, através da base de apoio do governo no Senado, para aprovar o assunto no Senado. A PRS era uma proposta, como eu coloquei, do Senado, era de competência do Senado esse tema. O Senado tinha a capacidade de coibir esses incentivos estaduais, mexendo na questão do ICMS. Em 30 de novembro, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, assegurou ao Marcelo de que o assunto era uma prioridade para o governo e indicou que o líder do governo no Senado, que era o senador Romero Jucá, ia trabalhar para resolver o problema. Estaria mobilizado para resolver o problema. A partir disso, Marcelo orientou Cláudio Melo Filho, da Odebrecht também, baseado em Brasília, que procurasse o senador Romero Jucá para ter a certeza de que a mensagem do ministro tinha chegado ao Romero e que o Romero, de fato, ia mobilizar a base de apoio do governo no Senado para resolver esse assunto. Então, Cláudio aí ficou cuidando da relação, por orientação de Marcelo, com o Romero Jucá. No final de 2011, ficamos aí com receio do assunto ser postergado, quer dizer, havia um desejo de resolver o assunto. Ainda em 2011, o governo acenava que ia resolver em regime de urgência, mas havia uma dúvida se isso aconteceria. Não aconteceu. No início de 2012, o Marcelo Odebrecht teve uma reunião com a presidente Dilma Rousseff para tratar de vários assuntos e levou a questão do subsídio às importações. Aliás, a própria presidente já tinha dado uma declaração de que esse incentivo à importação era um crime de lesa pátria e tudo mais. Dessa reunião, Marcelo, inclusive, me enviou um e-mail que eu vou anexar, entregar ao Ministério Público, onde ele relata que a reunião foi boa e que a presidente assegurou de que essa era a primeira ou segunda prioridade do governo e que o assunto seria resolvido por ocasião do fim do recesso parlamentar ainda no mês de fevereiro. Esse encontro foi no início de fevereiro. O ministro Pimentel, à época ministro da Indústria e Comércio, o ministro Pimentel à época, participou desse encontro e apoiou o pleito de Marcelo Odebrecht em favor da indústria. Do outro lado, os estados que davam esse incentivo, e aí um deles era o Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, à época, trabalhava para manter o imposto e, com isso, manter a capacidade do Espírito Santo e dos outros estados, enfim, de incentivar o produto importado. Marcelo Odebrecht esteve com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e havia uma proposta de excluir só alguns produtos. Isso resolveria o problema de alguns setores. Houve uma proposta, inclusive, de excluir, por exemplo, petroquímica. Ainda que isso resolvesse o problema da Braskem, isso não resolveria, doutor, aí o problema dos nossos clientes. Então, você resolvia o problema de um elo da cadeia produtiva, mas deixava um outro elo
descoberto o motivo pelo qual nós queríamos resolver o problema de uma maneira geral. Aprovar a PRS e, com isso, proteger todos os elos da cadeia dessa competição desleal com o produto importado. Daí porque a exclusão de um ou outro setor não nos atendia. Eu cheguei a me envolver para passar explicações técnicas sobre o assunto. No dia 27 de março, eu fui a Brasília para um evento da CNI. A CNI estava lançando, naquele ano de 2012, a 17ª Agenda Legislativa da CNI, onde a CNI deixa claro quais são os pleitos da indústria para o Senado ali no começo do ano legislativo, né? E na véspera, o Cláudio Melo Filho, responsável por essa relação com o Congresso, especificamente com o Senado, na véspera me mandou uma agenda de pessoas para visitarmos à tarde para esclarecer o tema. Tipicamente pessoas que tinham interesse na petroquímica, porque os seus estados tinham petroquímica e tinham interesse de que a petroquímica brasileira fosse bem sucedida e que, portanto, que esse incentivo acabasse. Eu tive aqui nas minhas notas eu vejo que eu tive com a senadora Lídice da Mata, da Bahia. Bahia tem um complexo petroquímico grande. O Cláudio Melo incluiu o Gin Argelo, o senador Gin Argelo, tive com ele, discussão técnica de novo sobre o assunto. Fernando Collor, alagoano, Alagoas também tem petroquímica. O Romero Jucá era líder do governo no Senado, daí a importância dele. E o senador Renan Calheiros, também Alagoas, também um estado importante. Pelo que eu me lembro, eu conheci esses senadores nessa época. Foi uma reunião formal, no sentido de que nós não tínhamos nenhuma intimidade. Eu expliquei, o ICMS é um imposto complicado, tem débito, tem crédito, e não tratamos de nada além de uma discussão técnica sobre o assunto. Essa foi a única ocasião no qual eu tive com eles para tratar desse assunto. Eu me recordo apenas que o senador Romero Jucá, no final do encontro, me disse: olha, contamos também com o apoio da Braskem no futuro. Foi a única manifestação que foi feita, além de uma discussão meramente técnica nesse assunto. O senhor entendeu que esse apoio que ele estava pedindo no futuro era exatamente o quê? Doutor, vou ser bem sincero, eu fui presidente da Braskem durante 5 anos. E inúmeras vezes parlamentares, ao saberem que eu era presidente de uma grande empresa, se apressavam em dizer o quanto tinham ajudado a indústria nacional. Só para no final dizer: olha, nosso partido está comprometido com a indústria nacional. Já me relataram até casos de ajuda concorrente. Eu disse: doutor, mas esse aí que o senhor falou, na verdade não é a empresa que eu presido não, é o meu concorrente. Sim, mas nós defendemos a indústria de uma maneira geral e tudo mais. Eu digo: ótimo, a Braskem apoia exatamente as causas da indústria e tudo mais. Então, sempre existiu esse tipo de coisa. Não me chamou a atenção. Sim, Meu entendimento... Mas em todos esses casos que o senhor relatou, qual que era o apoio que o político esperava receber da empresa brasileira? Tipicamente, todos eles faziam esses comentários do quanto eles eram pró-indústria, pró-desenvolvimento do Brasil, na expectativa de que, por ocasião das doações oficiais de campanha, a Braskem dedicasse doações à campanha desses parlamentares. É exatamente isso. Em relação a esse comentário que o Jucá fez, o senhor interpretou como sendo o quê? Eu interpretei como ele deixando claro que, ele colocando que, da mesma forma que trabalhava em favor da indústria, ele no futuro gostaria de ver a Braskem apoiando quem apoia a indústria. Apoiando de que maneira? Apoiando com doação de campanha. Depois eu descobri que a demanda veio de forma diferente disso. Eu vou chegar exatamente nesse ponto, exatamente para contextualizar o que o senhor está me perguntando. Só brevemente, antes de concluir, o Marcelo continuava conversando com o Guido Mantega todo esse tempo. O ministro, inclusive, alertou que o senador Francisco Dornelles estava perturbando a discussão, provavelmente colocando aí uma tese diferente da tese defendida pela indústria. Mas, enfim, no dia 24 de abril, o Senado aprovou a PRS. Não como nós gostaríamos, não eliminou, mas reduziu a capacidade dos estados de dar incentivo e, portanto, equilibrou um pouco mais a competição com o produto importado. Eu não tenho informação sobre eventual acordo junto ao Poder Executivo, mas o Cláudio Melo Filho me comunicou e comunicou a Marcela, nós dois, sobre a necessidade de liberação de recurso como contrapartida à aprovação da PRS 72.
pelo que eu me lembro, o valor era de 4 milhões de reais. O Cláudio não dividiu comigo quem seriam os beneficiários desses recursos, mas, exceto por um nome que terminou surgindo em algumas conversas minhas com ele, que era o nome do senador Romero Jucá, pela relevância que o senador tinha. O Jucá foi o autor dessa proposta? O Jucá tinha sido o autor dessa proposta no 2010, eu não era nem o presidente da Braskem naquela altura, mas foi ele quem colocou essa proposta, então ele tinha um papel importante como autor da PRS e um papel muito importante como líder do governo no Senado. Então o Cláudio me colocava de maneira vaga, que isso era para as lideranças, mas especificamente em relação ao Romero, ficou claro para mim que o Romero Jucá era um deles. E o Romero Jucá propôs esse projeto de resolução a pedido de quem? Não sei, porque isso foi no ano de 2010, foi o ano que eu estava no exterior, eu estava nos Estados Unidos. Quando eu cheguei, tomei conhecimento do problema. Esse problema se agravou muito ao longo do ano de 2011, foi meu primeiro ano como presidente. Foi também ao longo desse ano de 2011 que eu, acompanhando e discutindo o assunto com minha equipe, entendi que já existia uma proposta para acabar, que era a proposta de resolução número 72. Certo. O senhor não sabe quem, o senhor sabe se foi em pessoa física, o senhor sabe se esse pedido partiu da Odebrecht ou se partiu da Fiesp ou de uma outra? Não sei, mas eu acredito que tenha partido de um pleito bem geral, porque a mobilização era muito grande. Já era grande Já. na época. Já era. ABIT, ABMAC, ABIQUIM, ABPLAST, CNI, Fiesp, enfim. O senhor sabe de que maneira que foram pagos assim, especificamente o Jucá, desses 4 milhões, o que sobrou para eles? Qual foi a fatia do bolo Não. dele? Não, porque nós não encontramos esse... Depois pesquisando no Drausos, né, que era a minha forma, no tal do sistema Drausos, da área de operações estruturadas, dentro do processo de colaboração eu fui pesquisar e infelizmente não tem registro desse pagamento. Então, você sabe como é que era o apelido dele? Como era o código identificável lá no sistema Drausos? não. O senhor sabe de que maneira que foi pago? Se foi em dinheiro no Brasil, se foi doação para a campanha eleitoral declarada oficialmente à Justiça Eleitoral, ou se foi em dinheiro no exterior? Eu sei que não foi através de doação oficial de Braskem, mas eu não sei a forma exata. Certo. Não sei exatamente pela ausência do registro. Certo. Essa é uma informação, doutor, me desculpe, que eu imagino que o colaborador Cláudio Melo, por ser o dono dessa relação, ou por ter cuidado dessa parte, poderá estar trazendo. Nesses e-mails de corroboração, tem vários e-mails aqui, tem um especial. Pode entrar. Vou dar uma paradinha para o dinheiro chegar.
Cláudio Melo Filho. Cláudio Melo Filho. E ele fala também, veja com Jucá se GM está mesmo firme, conforme disse. GM é Guido Mantega. Guido Mantega. Ele disse que orientou RJ a votar para votar este ano. RJ é Romero Jucá. Jucá. No 5.5, anexo 5.5, o e-mail do Marcelo Odebrecht para o senhor fala em assunto resolvido em fevereiro, primeira ou segunda prioridade, depois dou mais detalhes. FP foi um parceirão, esse assunto foi resolvido com quem? Esse foi o resumo que Marcelo transmitiu da conversa dele com a presidente Dilma Rousseff. Na saída do encontro, ele relatou que a presidente teria colocado que resolver a guerra dos portos era a primeira ou segunda prioridade do governo e assinava que o assunto seria resolvido ainda em fevereiro, por ocasião do fim do recesso parlamentar. E Marcelo aproveita para comentar que Fernando Pimentel, então ministro da Indústria e Comércio, foi um parceirão. Então, FP é Fernando Pimentel. Perfeito. Certo. Só tem mais algumas questões a fazer? Eu queria só fazer um comentário final, que a solução da guerra dos portos foi fundamental para a manutenção da atividade industrial no Brasil, preservação dos empregos e da cadeia produtiva e geração, inclusive, de impostos com ganho para o erário e que, portanto, a nossa atuação se deu não em benefício só da Braskem, mas de todo um setor industrial. Alguma pergunta, Fred? Doutor Bochini? Alguma pergunta, Paulo? Não. Obrigado. Carlos, eu repeti a mesma forma que a gente usou